melhores. Gente, muita alegria poder estar aqui. Como eu falei, é um marco. A gente está aqui fazendo uma ação que, mais do que esse Centro TEA, mais do que as 1.000 pessoas que terão atendimento aqui por dia, mais do que todas as mamães, papais, vovós, que também terão aqui o acompanhamento, a gente está realizando hoje um marco importante na luta pela causa do autista, porque é daqui, como eu já disse, terá uma série de centros TEA em todo o canto do nosso país, com essa referência e com essa qualidade. E aí a gente pode ficar muito feliz de saber que uma luta, a luta é de vocês, de que a gente pôde colocar na prática e hoje a gente está vivenciando. Já vai começar a funcionar a partir de hoje, faz a inscrição, com toda essa infraestrutura, da gente poder ter aqui o atendimento psicossocial, das equipes multidisciplinares que vão atender aqui e irão atender na residência também das mamães e dos atendidos aqui, que a gente vai ter aqui o atendimento das crianças de 6 anos até 200 anos, crianças, vovós, titias, todos poderão ser atendidos aqui. É lógico, esse é o primeiro da Zona Norte. A gente, por mais que seja uma área grande de 5.800 metros quadrados, a gente não vai conseguir atender toda a demanda da cidade. E é por isso que eu tenho falado para a Silvia e para o Marcos Monteiro de Obras, que a gente precisa correr e acelerar para poder já fazer os outros entregar o quanto antes, para poder até desafogar e atender. Como eu disse aqui, vamos ter lá na Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul, e a gente vai ampliando os nossos equipamentos dos nossos centros TEA. Vocês não tenham dúvida que cada detalhe aqui foi feito com muito carinho, com muito cuidado. Aqui, mais do que um prédio de 5.800 metros quadrados, de tantos profissionais, que aqui vai ter médico, psicólogo, analista, enfermeiro, pedagogo, é um corpo grande de profissionais que vai atuar aqui atendendo. Mas, mais do que tudo isso, é muito amor e muito carinho. É muito amor e muito carinho. E a gente também tem hoje uma ação fundamental dessa causa, que é o olhar, não só para as pessoas com transtorno do espectro autista, mas para os seus cuidadores, para a sua mamãe, para o seu papai, para o seu vovô, que é preciso ter esse olhar e quebrar esse tabu, e de poder falar que, sim, numa família que tem uma criança autista, é diferente a rotina da mamãe, é lógico que é diferente, e é lógico que ela precisa de ser cuidada também, é lógico que ela precisa também de uma sala de descompressão, que ela precisa de atendimento psicossocial e ela precisa de ter outras atenções, como a gente vai ter aqui, como, por exemplo, cursos de empreendedorismo para as mamães, vovós, papais dos atendidos aqui. Você vai ter aqui também curso de empreendedorismo e várias ações de atividades para vocês desenvolverem. Então, eu fico feliz, não vou me estender mais, mas ver vocês aqui participando, a gente fica muito feliz, muito emocionado. Já chorei bastante, e tem um choro de tristeza, e tem um choro de alegria. O meu choro é de alegria, é de poder saber que a gente juntos, nós juntos, estamos conseguindo avançar naquilo que a gente deseja, que é cuidar das pessoas com transtorno de espectro autista. E eu quero voltar, para encerrar minha fala, dizer para vocês que Deus possa grandemente nos abençoar, abençoar esse espaço, abençoar o nosso trabalho, abençoar a família de vocês, e que Deus possa nos dar muita saúde, energia e sabedoria, para que a gente avance a cada dia mais nesses trabalhos fundamentais, para a gente ampliar os nossos outros centros TEA, para que a gente possa ter um serviço de muita qualidade. Muito obrigado a todos pela presença. Deus abençoe. Viva o nosso Centro TEA Marina Magro. Um abraço, gente. Boa tarde. Hoje é um dia muito especial para a nossa cidade. Um dia muito especial para as pessoas com transtorno do espectro autista, que é a inauguração do primeiro Centro TEA. É o primeiro de 4 que nós teremos aqui na cidade. Esse é na Zona Norte, o próximo a gente vai ter nas demais regiões, que são Zona Oeste, Zona Leste e Zona Sul. É uma área de 5.800 metros quadrados, que terá o atendimento de 1.000 atendimentos por dia, com equipe multidisciplinar, que além de atender as crianças, jovens, adultos e idosos com autismo, também os seus familiares. Aqui a gente vai atender as crianças acima de 6 anos de idade, que é quando pode ter o laudo, e as atividades aqui também serão nesse local, no Centro TEA, e também com as visitas da equipe multidisciplinar nas suas residências.
Nós já estamos com as inscrições abertas, as pessoas podem fazer na plataforma. Cada um terá a sua análise com relação à nossa equipe, porque cada atendimento aqui vai ser um atendimento personalizado. É um espaço ter médico, psicólogo, assistente social e atividades, como eu disse, para atendimento não só das pessoas autistas, mas também dos seus familiares, inclusive, por exemplo, cursos de empreendedorismo para as mamães das crianças autistas. Então a gente está muito feliz, porque o que a gente faz aqui na cidade, evidentemente, vai ser repetido, reverberado em outros municípios, em outros estados e com certeza em outros países. Então a gente começa um processo fundamental para as pessoas com transtorno do espectro autista, demonstrando a atenção que é necessário ter com elas, mas também com as suas mamães, que é um dos nossos focos de atendimento. Fernando. Não, é online, ela vai poder fazer a inscrição acessando o link na nossa plataforma. Ela vai preencher todos os dados lá. Essa inscrição vai para uma equipe nossa de análise que vai poder desenhar aquilo que é indicado para o atendimento daquela família, né? Como, por exemplo, fazer aula de música, fazer ações no médico, no psicólogo, enfim, vai determinar o atendimento personalizado e vai poder marcar os horários para a pessoa estar vindo aqui e assim a gente vai completar essa condição de ter 1000 atendimentos por dia aqui no nosso Centro TEA. Perfeito. Esses atendimentos, eles são, vocês vão priorizar atender mais gente ou atender um número com uma carga horária maior, que hoje a maior demanda da cidade é que os autistas tenham horas e horas de tratamento, não só meia hora, que é mais ou menos o que a prefeitura oferece hoje. Não, a gente vai ter aqui nesse espaço, por isso até que demorou um pouco, Adriana, de fazer esse espaço com 5.800 metros quadrados e com atividades múltiplas, por exemplo, na área de esporte, na área de cultura, porque também não adianta você fazer o atendimento do autista só como se fosse um divã para ele sentar e ficar conversando. A gente entendeu que era importante colocar aqui a biblioteca, a sala sensorial, fazer as ações em piscina, na quadra, com o jardim, enfim, uma série de atividades para ele poder fazer no dia a dia. O que a gente deseja? É que o autista não fique mais fazendo o seu tratamento no sofá, que é o que infelizmente tem acontecido muito. Então ele vai ter aqui esse espaço para poder desenvolver as atividades, além das atividades que ele vai desenvolver aqui, daqui também ele vai ter a indicação para atividades, por exemplo, culturais, para poder participar de teatro, de passeios, todas as atividades da Prefeitura de São Paulo, ele vai ter daqui o direcionamento, que não necessariamente seja aqui do Centro TEA, mas vai ser o canal para as pessoas TEA poder curtir todas as atividades. Então a gente vai ter um atendimento de 1000 atendimentos por dia, os horários são 3 horas. São 3 horas por dia. Cada sessão de 3 horas por dia. E a gente entende pela nossa equipe multidisciplinar de que esse é o modelo que vai atender bem as pessoas. Só o que a gente tem de dificuldade hoje, que eu não consegui inaugurar os 4 de uma vez. Então eu inaugurei aqui o primeiro da Zona Norte, agora eu vou correr quanto tempo para inaugurar o da Zona Sul, da Zona Leste e da Zona Oeste. Folha de São Paulo. Olha isso bem. Estão previstos no nosso plano de metas que a gente publicou ontem ou antes de ontem. Nós já temos uma indicação de um terreno na Zona Oeste, que falaram a rua aqui, eu acabei me esquecendo. Na Zona Leste também, que é do lado do terminal Itaquera. Da Zona Sul vai ser onde era a faculdade... Um dos lugares, temos 2 opções. Isso. A gente já tem indicação de terrenos. Agora isso vai andar, a gente já tem o modelo, foi muito difícil você chegar no modelo aqui, como é que seria o ideal, então a gente já tem a forma, que é isso aqui, né? Temos o recurso e mais do que tudo isso, é a vontade de fazer, é o nosso compromisso de querer fazer, de querer entregar. Eu vou acelerar, para você ter ideia, isso aqui a gente começou em abril do ano passado, em menos de um ano, em 11 meses e 10 dias, a gente conseguiu entregar esse prédio gigantesco, que teve que ter demolição e construir tudo de novo, de 5.800 metros quadrados, com essa qualidade. Investimento, quanto? Aqui 54 milhões de obras, a gente vai ter 1 milhão de custeio, mas o investimento da construção da obra, 5.800 metros quadrados, foi de 54 milhões de reais. Não,
quero fazer paralelo. Eu tendo a indicação do terreno, o projeto, eu já vou iniciar. Se for o da Zona Leste, da Zona Sul, da Oeste que chegar primeiro, a gente já vai fazendo e vai realizando. A única coisa que pode demorar, eventualmente, espero que não, é ter alguma paralisação da licitação, coisas que acontecem de Tribunal de Contas, do Ministério Público, da oposição entrar com a ação, essas coisas, né, eu acho que, espero que não, mas caso contrário, a ideia é correr e acho que a gente deve entregar, inclusive, mais algum esse ano ainda e ano que vem, no máximo ano que vem, os outros dois. Marcela, no debate. Prefeito, primeiro parabéns pelo projeto. Obrigado, Marcelo. Queria que o senhor falasse um pouco dos bastidores, como foi para vocês, surgiu essa ideia de fazer esse centro tão importante para a cidade de São Paulo, mas não só para o Brasil também, mas para a América Latina, diz que é o primeiro também, né? Queria que o senhor falasse disso, vários, né, gente? desses bastidores Na América e Latina, qual que é a vários. ideia, além desses quatro, isso também vocês querem que outras cidades e outros países se inspirem nisso. Olha, do modelo que a gente está fazendo, as pessoas podem querer ou não querer, mas nesse modelo é o primeiro da América Latina. Vai ter gente que vai querer jogar contra e dizer que não, mas nesse modelo de cuidar das mães, de ter uma área de 5.800 metros quadrados, de fazer todas essas atividades, inclusive fornecer cursos de empreendedorismo, da equipe daqui visitar nas residências, nesse modelo é o primeiro da América Latina. Isso é um orgulho que a cidade de São Paulo precisa colocar para todo mundo. É um orgulho nosso, esse é o primeiro da América Latina nesse modelo. Né? Agora, como é que surgiu? Surgiu da gente poder ter essas demandas de ser uma prefeitura que tem uma Secretaria da Pessoa com Deficiência, da gente ter um Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência que traz muito essas demandas para a gente, da gente poder ter esse compromisso, como surgiu agora a ideia da gente ter, vai ser uma inovação, que é o Mãe Paulistana PCD. A gente também vai ter em cada região da cidade, um local para as mães que têm filhos PCD, né, com atendimento psicossocial, curso personalizante. Então, a gente partiu, e essa é a grande inovação da América Latina, as pessoas vão ter que entender que é o cuidar de quem cuida. Né? Esse é o grande diferencial. Eu desafio alguém a trazer algum lugar da América Latina que faz igual esse equipamento aqui. Ninguém vai tirar isso de mim. Esse é o primeiro da América Latina. Leonardo. Maior número. Prefeito, tem outro assunto. Tem mais sobre a agenda? Ali, Tem algum projeto a atender essa demanda de autista, ele cresce muito. Então tem algum projeto de demanda que vai atender a demanda dos professores auxiliares dentro da sala de aula? Nós estamos lançando hoje, está no Diário Oficial de hoje, já está publicado hoje no Diário Oficial, um curso para 2.000 professores para poderem eles aperfeiçoar a sua relação e a sua aula com as pessoas com transtorno de espectro autista. Tá? Hoje, no Diário Oficial, publicação hoje. Então a gente vai estar fazendo essa licitação, é uma instituição que é especialista nessa preparação do ensinar os professores de como lidar com os alunos do transtorno do espectro autista. Então a gente vai fazendo esses avanços. A gente já tem os nossos centros, o Centro Cipiteia, agora o Centro TEA, vamos fazer mais 3, essas ações importantes da preparação da nossa rede municipal de educação. Então a gente vai sempre estar avançando. Importante dizer que a gente tem uma Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que tem uma mãe atípica, que tem o Conselho Municipal eleito, que a gente dá muito valor, a gente não quer eles longe, a gente criou um espaço dentro da Secretaria, tem um andar inteiro na Secretaria para eles estarem juntos, para eles estarem nos cobrando, trazendo as ideias, trazendo as inovações para a gente poder implantar. Então, o que tem é uma vontade política de olhar para esse tema, não só falar, mas de fazer. Ok, Leonardo. Prefeito, antes de fazer as perguntas que eu tenho sobre o plano de metas, queria saber se a Prefeitura tem uma estimativa de quantas pessoas com autismo tem na cidade, a demanda por esse tipo de serviço. Tem. São 350 mil pessoas com TEA na capital e só na Secretaria Municipal de Educação nós temos 19 mil alunos matriculados com TEA. Como que chegou a esse número? Os 19 mil matriculados é porque na matrícula eles já trazem a carteira dele, a gente faz a emissão da carteira TEA, até porque ele também tem os seus direitos de fazer o transporte do ônibus gratuito, tem uma série de questões que eles fazem. Então é o que a gente tem de matriculados, evidentemente, que se declararam com TEA, 19 mil na rede municipal de educação. Esses 350 é uma estimativa? Dos 350 é uma estimativa, que aí eu precisaria que a secretária falasse. Eu não sei se nós temos um censo ou se é uma estimativa, como é que é? É uma estimativa mesmo de 2 a 3% da população.
né? Hoje, mundialmente, 1 em cada 36 pessoas que nascem é autista. Base de 1 para 36. O CDC americano, né? Isso, o CDC americano. Mas na cidade de São Paulo, hoje, baseado nos 2 a 3% de pessoas da cidade. Obrigado. Obrigado a vocês. Tem duas questões sobre o plano de metas. Primeiro, eu queria saber se o senhor pode detalhar um pouco mais o plano de prolongar a Marquês de São Vicente e também se a prefeitura já tem alguma ideia do que fazer com o Minhocão, com a estrutura dele depois que for desativado para o tráfego. E também um questionamento sobre a ausência de uma meta relacionada à redução da mortalidade no trânsito de São Paulo. A gente vê que, em geral, os números estão em queda, mas que tem um aumento muito grande de morte de motociclistas nos últimos meses. Tá. Tem um estudo da SP Urbanismo que a extensão da Marquês de São Vicente até o Tatuapé, a gente vai poder desafogar bem o trânsito e fazer uma ligação da Zona Oeste e Leste, obviamente passando pelo centro, e que, dando certo, possibilitará que a gente desative o Minhocão. Agora, se a gente vai desativar o Minhocão com demolição ou com fazer ali um highline, a gente ainda não tem, precisamos discutir com a sociedade, um tema muito polêmico, necessariamente vai discutir com a sociedade. A gente já havia feito a encomenda de um projeto de fazer um túnel, a hora que chegou os estudos a gente viu que era inviável pelo custo e agora essa proposta de extensão da Marquês de São Vicente já está bem trabalhada, está pronta lá para a gente poder fazer o encaminhamento, as desapropriações, que não são tantas, né, e poder ter mais essa via aqui na cidade. Com relação à redução de número de óbitos, no Brasil inteiro a gente está tendo um número de aumento de mortes no trânsito. Só que em São Paulo a gente teve diminuição e só teve aumento por conta das motos. Agora a questão de trazer um número, era o nosso desejo, né? A gente tinha 6,5 óbitos de acidente de trânsito por 100 mil habitantes, a gente queria reduzir para 4,5 óbitos por 100 mil habitantes, não conseguimos, até porque aumentou muito o número de motos e as práticas do mercado, como por exemplo a iFood, essas empresas que ampliaram muito o seu serviço de entrega por moto e eles têm práticas que são práticas não civilizadas, que é forçar o motociclista andar muito rápido para fazer a entrega, isso obviamente tem aumentado o número de acidentes. Então quando a gente sai de 700 mil motos em 2014 para 1.300.000 motos em 2024, obviamente aumentou o número de acidentes e de óbitos. Pela primeira vez na história, para você ter ideia, a gente teve o número de mortes por moto, acidente de moto, do que de homicídios. Homicídio sempre teve um número maior de mortes. Acidente de moto superou homicídios. Então a gente vive um momento de um problema crítico, grave, do uso de moto e ainda estamos vivendo uma ameaça de duas empresas irresponsáveis, que é a Uber e a 99, querendo implantar aqui o transporte de passageiro por aplicativo em moto, mesmo a legislação federal não autorizando, mesmo tendo um decreto proibindo, e que isso foi parado nos tribunais e no dia 9 tem uma decisão no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma situação que mude essa proibição, não tem como, vai morrer muita gente. Vai morrer muita gente na garupa de moto, porque as empresas não têm nenhuma responsabilidade, nenhuma condição de poder fazer com que a gente diga ao contrário que não isso, de que teremos uma carnificina na cidade de São Paulo. Né? Um outro assunto rapidinho. Hoje saiu uma pesquisa Quest que mostra que o governo Lula pela primeira vez é desaprovado por mais da metade da população. A percepção sua sobre essa pesquisa, o senhor percebe isso no dia a dia? Há também um dado que mostra que o governo Bolsonaro agora está mais avaliado que o governo Lula, mais bem avaliado. Olha, Adriana, a percepção é muito nítida, né? Quando a gente vê aí algumas falas, alguns comportamentos, né? Dizer que a mulher não serve para ser dona de casa porque a dona de casa é alguma coisa ruim, pejorativa, né? Então são falas que vai desconectando daquilo que a população tinha no presidente Lula como uma referência de alguém que representaria o povo do Brasil. E a questão da inflação. Quando você vai com a Selic acima de 14%, isso quer dizer o quê? Você vai comprar uma casa, um apartamento, um financiamento, você não consegue, porque isso segue a taxa de juros, né? Então tem muitas questões que no país não estão indo bem por conta da condução do governo, uma gastança muito grande, né? E a gente acaba ficando muito preocupado com tudo isso. Eu acho que reflete sim,
E eu já falei isso alguns meses atrás, a gente já tinha essa percepção na rua. Eu sou um prefeito que anda muito na rua. E eu vou te dizer mais, vai piorar cada dia mais, né? Não tenho dúvida nenhuma, porque não existe nenhum esforço do governo, né, de melhorar. Você pega a questão de levar a Gleisi Hoffmann para o governo, quer dizer, é uma pessoa que é muito rude, não dialoga, não compõe. Então, a forma como o governo vai conduzindo, as ações que ele vai tomando, as falas do presidente, vai nos demonstrando que a gente, infelizmente, vai tendo uma situação de pior a cada dia. E, evidentemente, isso vai repercutir nas eleições do ano que vem. Eu já falei, eu posso falar com muita tranquilidade, é impossível o presidente Lula se reeleger com esse tipo de política que ele está conduzindo no nosso país. Tarcísio vai ter que ser candidato. Eu acho que não, até porque ontem ele me ligou, até porque isso é uma matéria no Estadão muito maldosa, e o Tarcísio me ligou dizendo o seguinte: olha, Ricardo, eu estou te ligando como teu amigo, teu irmão, para te dizer o que saiu de matéria, não tem nada a ver, não existe chateação minha nenhuma, infelizmente tem pessoas que ficam querendo criar picuinha, e a gente até comentou esse assunto. Ele falou: eu vou continuar trabalhando aqui no governo do estado para minha reeleição, você trabalhando pela população aí da cidade de São Paulo, a gente trabalhando em conjunto, e a gente não vai falar de eleição. Nós vamos cuidar de governar, de fazer as nossas entregas, cumprir aquilo que a gente tinha pactuado com o eleitor, e aí o que vai acontecer no futuro, a gente tem que aguardar. Mas o momento é de dizer que eu pretendo ficar os 4 anos, de que o Tarcísio me disse ontem, eu estou te dando um depoimento que ele me ligou ontem, para dizer que a pretensão dele é disputar a reeleição e que acredita muito que o presidente Bolsonaro vai conseguir reverter e deve ser candidato a presidente. Ok, Camila, para encerrar. Eu acho que a gente precisa, todos, parar de fazer só as reclamações com relação à questão da insegurança. Acho que a gente precisa ter um pouco mais de altivez nesse tema e defender a diminuição da maioridade penal. Quem tem 16 anos hoje pode votar, pode definir o futuro do país e não pode responder pelos seus atos. A gente precisa acabar com esse negócio de audiência de custódia. A gente precisa ter um judiciário que garanta a prisão das pessoas que cometem crime. A sociedade não aguenta mais, né? E tem um setor que gosta de ficar fazendo paz e amor para bandido, né? Poder ter um pouco de consciência e assistir aquele vídeo que eu assisti do cara atirar nele, como atirou no Vitor Medrado. A gente tem que dar uma tolerância zero. E é isso que a gente tem feito com o Smart Sampa. Tanto é que eu não tenho dúvida nenhuma que muitas dessas ações, e essa aí também, o Smart Sampa vai ajudar a encontrar as pessoas que cometeram o crime, porque a gente tem 25 mil câmeras pela cidade, como a gente, foi o Smart Sampa que detectou aonde foi a moto, indo para Paraisópolis, que cometeu o assassinato lá do Vitor Medrado. Foi o Smart Sampa que tem feito o esclarecimento de muitos crimes, né? Então a gente já teve aqui a publicação por vocês na imprensa, na data de ontem, da redução dos índices de criminalidade na capital, né? Muito exemplo disso, das ações da nossa Polícia Municipal. E é isso, eu vou colocar mais 2.000 policiais municipais. No nosso plano de metas vocês vão ver lá que tem bastante ações para poder reforçar ainda mais a segurança. E para concluir, Camila, todas as pesquisas, e aí sou eu, prefeito, é você, jornalista, que representa a voz das pessoas, é cada um de nós, todas as pesquisas, não tem nenhuma que não fale que a maior preocupação da população é a segurança. Se a maior preocupação da população é a segurança, que diacho que a gente faz como representante de jornalismo ou gestor público que não vai dar voz para essas pessoas, né? Escutá-las para poder dar voz. A gente precisa melhorar, parar com essa conversa fiada de passar a mão na cabeça de bandido, dizer que roubar celular é uma coisa natural. Não é, né? A gente tem que ser rigoroso com essa questão da criminalidade, porque as pessoas estão fazendo isso hoje porque elas acreditam na impunidade. Você sabe que a empresa que você trabalha, ontem ela fez uma matéria colocando várias carcaças de carro pelo córrego Caguaçu, lá na Zona Leste, porque um bando de ladrão rouba o carro, despene e joga pelo rio. Ainda bem que eu canalizei o rio, que aí a carcaça desceu. Por que eu estou te contando isso? Porque em novembro do ano passado, a Polícia Militar fez uma operação gigantesca, prendeu aquelas pessoas
e todos foram soltos na audiência de custódia. Todos na audiência de custódia. E aí, hoje, estou praticando crime. Né? Então, a gente tem que colocar isso, porque essas coisas estão acontecendo. A bendita audiência de custódia. O ministro fala que está soltando porque a polícia prende mal, óbvio que não. E a gente está aceitando passivamente. Que diacho de imprensa que aceita passivamente isso? Que diacho de prefeito seria eu se aceitar passivamente isso? A gente não pode aceitar. Nós precisamos juntos ter uma voz muito forte. A gente não aceita mais esse tipo de comportamento. Bandido, gente, tem que apodrecer na cadeia. Tem que ter o prisômetro lá, mostrando lá 946 presos foragidos. Tem que ter câmera para todo lado, identificando o bandido para poder, cana nele. Nós precisamos fazer isso, porque quando acontecer com um parente perto da gente, aí a gente vai chorar, né? Então fica neguinho fazendo... a Folha de São Paulo fez uma publicação, não da Folha, mas de uma opinião de uma advogada xarope, dizendo que é errado o meu comportamento, de falar em prisômetro. Que isso? Eu rezo a Deus para que não aconteça com o parente dela, porque se acontecer com alguém perto dela, ela vai querer ter prisômetro, ter polícia municipal, que eu tenha os fuzil na polícia municipal, que a gente tenha a ação da polícia contundente, né? Então, enfim, me estendi demais, porque esse assunto está me deixando... Mas a gente precisa, todos nós, ter um pouco de responsabilidade e cobrar mais do judiciário, dos deputados federais. O deputado federal fala pra caramba, né? Vai lá votar aumento da pena, vai lá votar fim da audiência de custódia, vai lá votar fim da maioridade penal para quem tem 16 anos. A gente precisa ter leis mais rígidas. Obrigado, Obrigado. prefeito.